Depois dessa aula aqui, você vai mandar muito bem com dois verbos modais. Os verbos modais müssen e sollen, que esses verbos modais causam confusão em algumas pessoas e a gente vai desmistificar isso com exemplos do dia a dia e com alguns macetes para você nunca mais esquecer. Verbos modais, em alemão nós temos 6 verbos modais e eles são muito importantes para você ter uma comunicação clara, para você, obviamente, entender as pessoas e para você aumentar seu vocabulário, já que são verbos muito usados no idioma alemão. E aí, tem alguns desses verbos modais, muita gente causa confusão com esses verbos modais. Tem muita gente que fala assim, poxa, já que o verbo können significa poder, qual a diferença entre können e dürfen? Já que dürfen também é poder e tal. Então, se a pessoa ela não tem um esclarecimento detalhado em relação ao sentido desses verbos modais, ela fica numa eterna dúvida. Ela fica, pá, mas agora eu vou usar darf ich ou da kann ich? Tem diferença? Qual é a diferença? E muitas vezes a diferença é sutil, tem a ver com algo interno, tem a ver com um sentimento em relação ao idioma. E se você não tem esse sentimento do idioma, tem que ter alguém tem que ter esse sentimento e te esclarecer. Olha só, quando você falar, usar esse verbo, vai ter essa sensação, vai ter essa nuance, essa conotação. Se você mudar, é quando você tem a intenção de dizer dessa forma. Se você não tem a explicação dessa, você vai ficar patinando. Então é por isso que hoje, se você tiver dúvida entre müssen e sollen, a gente vai esclarecer tudo direitinho para que você saia daqui dessa aula com toda a clareza em relação ao uso desses dois verbos, beleza? Vamos lá! Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E eu já vou começar fazendo uma pergunta. Imagine só que você está num relacionamento e você não aguenta mais as mentirinhas do teu parceiro, você não aguenta mais as omissões do teu parceiro e você dá um ultimato. O ultimato é falando, né? Ou vai ou racha, né? Você não está mais agora ali receosa nem nada, você fala, agora ou vai ou racha, vou botar ele na parede e a gente vai ter que resolver isso aqui. Se você chega para ele e fala assim, olha só, você tem que se decidir. Ou você fica comigo e para com essas mentiras suas, essas omissões que você vem fazendo, omissões que vem fazendo, né? Fica estranho. Mas enfim, ou você fica comigo e para com essa lorota toda, ou você vaza. Quando você fala isso pro seu parceiro, pode ser uma parceira também, qual opção você usaria sendo um ultimato? Você usaria, olha só que interessante. Qual frase você usaria? Você falaria du musst dich entscheiden ou você falaria du solltest dich entscheiden? Coloca por favor aí, você falaria a opção 1 ou 2? Coloca ou o número 1 ou o número 2. Se você está dando um ultimato ali, pedindo para a pessoa se decidir, se vai ficar no relacionamento com você ou não. Você usaria a opção 1 ou 2? Coloca no chat só para eu saber em relação ao seu feeling dessas palavras. Isabela respondeu, Stefani também. A Lueli que fala, Lueli, colocou a opção 2. Fernandes Fagner colocou a opção 1. A Pri colocou a opção 1. Márcia colocou a opção 1. Stefani também. Beleza, a maioria colocou a opção 1. Rosemary também colocou a opção 1. Márcia. Ok. Maravilha. Quem colocou a opção 1, acertou. Justamente isso. Porque que você está dando um ultimato, falando para a pessoa, você tem que se decidir. Você vai usar a primeira opção aqui porque ela é mais forte. Então, a primeira clareza que a gente tem que ter em relação à diferença de sentido, ou as diferenças de sentidos entre esses dois verbos, é que o verbo müssen, ele é mais forte. O primeiro macete é esse aí. Pega isso aí. O verbo müssen, ele é mais forte. Javier, eu não entendi. Como assim? Que ele fez academia? Ele é mais forte porque tá tomando creatina? Tá tomando suco? Não, ele é mais forte porque ele envolve uma obrigação ou uma necessidade. Imagine só você com a vontade miserável de cagar e você tá no meio do mato. Ou você tá no meio do mato, não. Você tá no restaurante com a vontade miserável de cagar. Você vai continuar sentado na mesa ali ou você vai levantar para ir ao banheiro? Você não tem escolha. Não tem para onde você escolher. Por quê? Porque tem a ver com necessidade.
E se tem a ver com necessidade, o que é que você vai falar ali na mesa? Se você quiser uma frase da linguagem coloquial, entre amigos, você vai falar Ich muss aufs Klo. Então, ich muss, aqui está usando o verbo müssen, porque tem a ver com necessidade. É algo forte, você não tem escolha. Vai ter que cagar. Ravir, mas que exemplo ridículo é esse? Beleza, também acho, mas é para você fixar o sentido. O foco é o alemão aqui. Vou usar tudo de exemplo aqui para você fixar o sentido da coisa. Então, ich muss, eu tenho que. Não tem para onde correr. Ich muss aufs Klo. Ô, Ravir, eu nunca vi isso na escola de alemão. Aufs Klo, que diacho é isso? Ao banheiro. Só que isso é usado numa linguagem natural entre os nativos. Então, se você só está na escolinha, aprendendo alemão da escolinha, dificilmente você vai aprender isso aqui. Você vai aprender Ich muss auf die Toilette gehen. Mas no dia a dia, muita gente fala assim, beleza? Ich muss aufs Klo. Eu tenho que ir ao banheiro. Então, primeiro macete em relação ao verbo müssen. Necessidade. Necessidade. Stephanie colocou aí, serve também. Ich muss mal é muito usado no dia a dia para tenho que ir ao banheiro. Ich muss mal. Agora, se você vai fazer o número 1 ou o número 2, é irrelevante. Ich muss mal. Eu uso bastante essa frase também. Serve. Beleza. Então, o verbo modal müssen tem a ver com necessidade. Beleza. Só que o verbo modal müssen, ele também tem a ver com obrigação. Tem a ver com obrigação. Não é necessidade fisiológica, mas é uma obrigação de fazer alguma coisa. Como assim? Vamos pegar aqui na nossa rotina. Quais obrigações que a gente tem? A gente tem uma obrigação de trabalhar. Por isso que muita gente fala, ich muss arbeiten. Eu tenho que trabalhar. E por que a gente usa isso? Porque eu trabalho muito. Tudo que a gente faz... Pega um macete. Lembrei agora de um macete massa. Aquilo que a gente faz, que a gente não quer fazer, mas a gente tem que... Você possivelmente pode usar o verbo müssen. Ich muss arbeiten. Eu tenho que trabalhar. Não tenho escolha. Eu não quero fazer isso. Eu não quero trabalhar. Mas eu tenho o quê? Porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Se você não gosta de estudar, não quer estudar naquele dia, ich muss lernen. Não posso ir não, galera. Ich muss lernen. Eu tenho que estudar. Então, o verbo müssen, ele também tem a ver com obrigação. A gente viu que tem a ver com necessidade, né? Mas também com obrigação. Aquilo que você não quer necessariamente fazer, mas tem que fazer. Beleza? Vou dar exemplo, colocar exemplo na tela. Natália, o próximo curso começa quando? Ô, Natália, as inscrições estão encerradas para o nosso treinamento, mas no link da bio aqui do Instagram, na bio, né, na minha página principal, tem um link que você consegue se cadastrar lá para receber, para ser avisado em primeira mão sobre novas turmas, beleza? Ó, olha essa frase aqui, ó. Imagine só que você chega pro seu amigo e fala assim, vem cá, velho, você tem tempo amanhã? Você tem tempo amanhã? E ele fala assim, não, infelizmente eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Natália, me chama no direct que a gente conversa, beleza? Aqui no direct do Instagram, na conversa privada, a gente conversa sobre o teu caso. Aí você me fala seus desafios com o idioma, tudo mais, eu tento te ajudar de alguma forma. Então imagine só, você chega pro seu colega e fala, vem cá, velho, você tem tempo amanhã? Ele fala, não, infelizmente eu tenho que trabalhar. Então quando ele fala, eu tenho que, aqui ó. Você chega pra ele e pergunta, né? Hast du morgen Zeit? Você tem tempo amanhã? Ele, ne, ich muss leider arbeiten. Então, não, aqui é um não coloquial, tá, gente? Esse não aqui não é o não oficial, é um não do dia a dia. E eu trago coisa do dia a dia pra vocês aqui, claro. Então, ne, não, ich muss leider arbeiten. Então, eu tenho que, infelizmente, trabalhar. Então, o que é que a gente viu até agora? Que o verbo müssen, ele expressa necessidade e expressa obrigação. Beleza. Agora, nessa frase aqui, ó que frase interessante. Sabe quando você fala assim, você não quer admitir que você é uma pessoa impulsiva, só que o seu parceiro ou sua parceira te coloca contra a parede. E fala assim, poxa, por que que você vive soltando os cachorros comigo? Por que que você, poxa, eu vou começar a conversar contigo, você fica me interrompendo, não deixa eu terminar de falar? Por que que você, a gente às vezes está no restaurante,
Só porque no restaurante tem 10 garçons. Um garçom não te tratou como você queria, você já quer ir embora do restaurante, não espera. Eu gosto da comida daquele restaurante, você já quer ir embora. Só era a gente trocar o garçom, trocar de mesa, enfim. E aí você fala o seguinte: desculpa, eu tenho que admitir que eu sou muito impulsivo. Então, você não quer necessariamente admitir isso, né? Acho que muita gente não gosta de admitir algumas fraquezas que a gente eventualmente tenha. E aí, quando você fala assim, eu tenho que admitir, mesmo que a contragosto, ou mesmo que seja numa força de expressão, né, que a gente faz, a gente não tem problema em admitir, mas na força da expressão a gente fala isso, né? Realmente eu tenho que admitir que não sei o que lá, não sei o que lá. Esse tem o que, indicando essa... A pessoa não tem uma obrigação de admitir, mas quando você pensar eu tenho o que, em alemão é ich muss. Ich muss zugeben, dass ich sehr impulsiv bin. Então, ich muss zugeben. Então, eu tenho que admitir. Eu recomendaria vocês se tiver que pensar numa tradução, principalmente quem está mais no início, tem que ficar traduzindo muito mentalmente. Se você estiver muito nessa fase de traduzir mentalmente, traduza como eu tenho que. Então, o verbo müssen é ter que. Ô, Ravile, não, mas é porque eu já vi outra pessoa traduzindo como eu preciso. Eu não aconselho traduzir como precisar. Vou te explicar por quê. Se você traduz o verbo müssen como precisar e coloca assim, né? Eu preciso admitir, aqui até que vai dar certo. Não vai dar problema, não. Eu preciso admitir. Só que vai dar BO quando tu pensar assim, né? Então, eu preciso admitir. Aí você acaba esquecendo do verbo müssen e lembra do verbo brauchen. Aí você, peraí, como é que é eu preciso admitir? Como é que é eu preciso em alemão? Vai precisar em alemão é brauchen. Então, ich brauche, eu preciso, zugeben. Já não vai dar. Já não vai dar. Então, é muito importante você pensar no verbo müssen como ter que. Eu tenho que, aí vem um verbo depois. O raciocínio é eu tenho que. Tenho que comprar, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, eu tenho que admitir, eu tenho... Tá vendo que depois vem verbo? Eu tenho que, mais verbo. Eu tenho que, mais verbo. Eu tenho que, mais verbo. Então, eu traduziria o müssen como ter que e deixaria precisar para brauchen. Porque brauchen admite um substantivo depois, ó. Eu preciso de uma garrafa. Não é verbo. Eu preciso de uma garrafa, eu preciso de um copo, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um celular novo. Tá vendo? Então eu preciso de algo. Aí fica com o verbo brauchen. Não, deixa o verbo precisar para brauchen. Quando for müssen, é ter que. Eu tenho que, verbo. Eu tenho que comprar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que ir. Pegou? Ah, Vili, mas você quer dizer então que com müssen não dá para usar... Com müssen não. Com brauchen não dá para usar o outro verbo depois? Até que dá, mas é menos comum. A não ser que a frase seja negativa, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, se você quer obrigação de fazer alguma coisa e vai ter um outro verbo ali na frase, um segundo verbo na frase, é müssen. Ich muss, mais verbo. Ich muss, mais verbo. Eu tenho que comprar, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o que. Pegou a ideia? E aí, brauchen, né? Quando você imaginar eu preciso, pega brauchen. Só que não eu preciso mais verbo, eu preciso de alguma coisa, de algum objeto, ou de alguma pessoa. Eu preciso de você, ich brauche dich. Eu preciso de uma garrafa, ich brauche eine Flasche. Eu preciso de um novo celular, ich brauche ein neues Handy. Beleza? Então, eu preciso mais objeto. Eu tenho que, obrigação de fazer alguma coisa, pego o müssen mais verbo. Beleza? Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui. Maiara, eu posso traduzir como eu devo? Também funciona? Isabela colocou, eu devo seria o sollen. Eu ficaria com o que Isabela colocou. Eu devo, eu deveria, vai para o sollen. Beleza? E pega o müssen e foca no eu tenho que. E pensa sempre que o müssen ele é mais forte do que sollen, bem mais forte. Eu tenho que, não tenho escolha. Normalmente é algo que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer, vai dar merda, vou ganhar menos, vou cagar nas calças, vai dar algum problema. Beleza?
Continuando então, olha que interessante. Agora vamos para o Sollen, já que vocês estão falando do Sollen agora aí. Sollen, se eu pegar essa frase aqui com Sollen, ó. Imagine só então que você deu uma prensa no seu relacionamento. Quem está no começo da live lembra do exemplo, né? Então o teu parceiro está omitindo, está mentindo e você vai dar uma pressão em cima dele. Fala assim, pô fulano, o que está acontecendo? Você está omitindo informações, eu estou te pegando na mentira, você agora vai ter que se resolver porque para você ficar comigo vai ter que ter sinceridade. E aí ele reconhece, etc, pede desculpa e depois ele complementa. Ich soll ehrlich sein. Ich soll ehrlich sein. Então, nesse caso aqui, é ele reconhecendo que ele deve ser sincero. Ele não está necessariamente falando assim, eu tenho que ser sincero. Ele poderia falar, ja, ich muss ehrlich sein, eu tenho que ser sincero. Nesse caso aqui, ele está falando porque é moralmente indicado que qualquer ser humano no mundo seja correto, seja sincero. Então, nesse caso aqui, tem a ver com um dever moral. Então, o verbo sollen você pode usar para dever moral. Ich soll ehrlich sein. Então, eu devo ser sincero. Se quiser falar no conjuntivo, né, eu deveria, bota um TE no final aqui. Ó. Ich sollte ehrlich sein. Então, poxa, eu deveria ser sincero. Né? Então, aqui tem a ver com um dever moral, que é algo que é recomendável. Algo que vem de fora e aí você reconhece aquilo. Beleza? Vou dar um outro exemplo com o verbo sollen, porque não tem só a ver com dever moral. Tem a ver também com algo que é recomendável, que a medicina recomenda, que a ciência recomenda, que aquilo é o correto a ser feito. Você não é obrigado a fazer aquilo, ninguém está falando que você tem que fazer aquilo, não é o seu trabalho. Não tem a ver com um ultimato que alguém te deu para fazer aquilo, se você não fizer vai dar merda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, é recomendável fazer aquilo, porque é bom para a sua saúde, porque você vai ser mais feliz, porque você vai se sentir melhor, porque você vai ficar mais, vai ter mais conhecimento, você vai articular melhor. Então, por exemplo, se você reconhece que você deve praticar mais esporte, você pode falar para si mesmo, ich soll mehr Sport treiben. Sabe às vezes quando a gente conversa com a gente assim, imagine só que você vai levantar da cama, aquela dorzinha assim na lombar, você fala, putz, tem que fortalecer a lombar, tem que, poxa, eu devo praticar mais esporte, eu deveria praticar mais esporte. Aqui, ó. Ich soll mehr Sport treiben. Se colocar um TE aqui, né, no final de soll, colocar TE fica eu deveria. Então, ich sollte mehr Sport treiben. Eu deveria praticar mais esporte. Então, o verbo sollen, ele é mais fraco, entre aspas, do que o verbo müssen. O verbo sollen tem a ver com aquilo que é recomendável e não com aquilo que é obrigatório. Müssen tem a ver com obrigação, você tem que fazer isso aqui. Tanto é que muito alemão, nesses 8 anos que eu moro aqui, direto eu ouço isso. A pessoa fala assim, não, eu não tenho que nada. Né? Ich muss nichts. Ich muss nix. Tipo, eu não tenho que nada. Então eu vejo esse tipo de diálogo quando alguém fala assim, du musst das und das machen. Né? Você tem que fazer isso, isso e isso. A pessoa, ich muss nix. Né? Eu não tenho que nada. Por quê? Porque o verbo modal müssen, ele tem a ver, ele é forte, ele tem a ver com obrigação, você tem que. Inclusive, se você usar o verbo müssen com alguém que você nem conhece direito, vai soar mandão. Por quê? Você nem conhece aquela pessoa, está dizendo que ela tem que alguma coisa, ela não tem que nada. E aí, claro que o ideal... Raviri, o que é que eu vou usar então nesse caso? Tem alguém que eu estou conhecendo, algum conhecido ali alemão, alemã, eu quero dar um conselho e tal, usa o verbo sollen. Usa o verbo sollen no conjuntivo, que é du solltest. Du solltest. Então você deveria, poxa, eu acho que você deveria, velho, descansar mais. Né? Du solltest dich mehr ausruhen. Então você deveria descansar mais, você deveria praticar mais esporte, né? Du solltest mehr Sport treiben. Você deveria praticar mais esporte. Então o sollen tem a ver com recomendação. Raviri, mas e quando eu uso em pergunta assim, eu tô na casa, chego na casa da pessoa, tá um calor miserável agora, tá no verão e tal, só que a janela tá fechada. Eu já vi a pessoa, né, essa perguntar com sollen, começar a pergunta com sollen. Qual o sentido disso? Você pode fazer isso. Você entra na casa da pessoa, tá um calor miserável, você chega pra pessoa e fala assim,
Claro que você pode perguntar, né? Kann ich das Fenster aufmachen? Né? Ou seja, posso abrir a janela? Ou você pode falar darf ich, no sentido de tô autorizado, né? Você me autoriza a fazer isso? Mas você pode falar também assim, você entra na casa da pessoa, tá um calor danado, você faz assim com a mão, a pessoa olha, reconhece que tá calor, aí você fala assim, soll ich das Fenster aufmachen? Ou seja, devo abrir a janela? E aí é no sentido assim, pô, você gostaria que eu fizesse isso? Tem a ver? É recomendável com base nesse contexto aqui? Então, percebendo o sentido de fundo de sollen, tem a ver com uma recomendação, com algo que você não é obrigada ou obrigado a fazer, mas é recomendável pela circunstância, pela ciência, pelo conselho de algum médico, alguma coisa assim. Né? Então, tem que ficar ligado nisso e ligada também. Deixa eu dar um exemplo aqui do oposto. Você está no inverno alemão, um frio miserável, o aquecedor está ligado, a janela está aberta. Aí você entra na casa da pessoa e fala assim, poxa, eu devo fechar a janela? Tá? A janela está aberta aqui e tal. Você pode falar, soll ich das Fenster zumachen? Então, devo fechar a janela porque tá um frio miserável, o aquecedor tá ligado e tal. E aí você percebe que a pessoa também tá com frio, nem tinha se ligado que a janela estava aberta, ou estava entreaberta. E aí você pode falar isso e tudo mais. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois verbos. Ravili, mas e o verbo dürfen e o verbo können? Não é tema de agora, mas já que eu falei no início da live e estou falando agora, eu vou detalhar para você. Olha só. O verbo können, ele pode ter basicamente 3 sentidos. 3 sentidos. Maravilha do céu, é difícil demais, como é que tem 3 sentidos, mas o que é que eu vou fazer então? Que idioma difícil e tal? Não é difícil. É porque tem a ver com contexto. Você não vai pegar a palavra isoladamente, o können, e ficar decorando os 3 sentidos que essa palavra tem. Você vai pegar essa palavra, dar vida a ela dentro de uma frase, e na frase você vai entender qual é o sentido que aquela palavra tem. Então, é como eu falo sempre, ninguém se comunica com palavras isoladas. Ninguém chega do seu lado e fala, braço, e sai correndo. Né? Ninguém chega do seu lado e fala, sei lá, cabelo, e sai correndo. Não, a gente se comunica através de frases. E aí, é claro que para você entender o sentido das palavras, é necessário você ter contexto, ter frases para poder realmente assimilar melhor. Vamos lá, a Isabela, Márcia, dá print na tela. Você tem 3 segundos para dar print, beleza, Márcia? A Márcia. Soll ich das Fenster zumachen? 1, 2, 3. Beleza. Então, a Isabela colocou que o können significa saber, eu sei, eu posso, eu consigo. Muito bom, Isabela. Muito bom. Um dos sentidos do verbo können é quando você sabe, quando você aprendeu alguma nova habilidade. Ou aprendeu ou não, né? Porque é claro que a frase pode ser negativa, mas vamos, a princípio, pensar em frases positivas. Imagine só habilidades. O que é habilidade, Ravili? É aquilo que você não aprende em 1 segundo, é aquilo que você vai precisar treinar para dominar. O que é habilidade? Aprender a tocar violão, aprender a falar alemão, aprender a falar qualquer idioma, no caso, né? Aprender a tocar piano, aprender a nadar, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender qualquer nova habilidade, aquilo que você domina depois de aplicar técnicas, depois de praticar. Quando você já domina aquilo, em português a gente usa o verbo saber. Eu sei andar de carro, eu sei falar alemão, eu sei tocar piano, eu sei tocar violão, né? Eu sei. Em alemão você não vai usar o verbo saber, você vai usar o verbo können, que numa tradução mais literal não significa saber, significa poder. Mas é interessante que se você amplia a tradução, você pode tranquilamente traduzir o verbo können como saber. Por que não é muito comum as pessoas ensinarem assim? Porque senão começa a dar BO com o verbo wissen. O verbo wissen, mas ao pé da letra significa saber. Só que o verbo wissen em alemão, que é o verbo saber, você não vai usar para quando você sabe alguma habilidade. Né? Eu sei tocar violão. Você não vai usar ich weiß. Ich weiß Gitarre spielen. Estranho. Né? Ich kann Gitarre spielen.
Então, eu sei tocar violão, ich kann. Então, quando você domina a habilidade, ich kann. Ah, Vi, tá bom. Então, quando é que eu vou usar o verbo saber, então, pelo amor de Deus? É quando você... quanto é... Ou pega aqui alguém aí que... Pega assim, ó a Laodiceia. Ô, Laodiceia, obrigado pelo elogio, tamo junto. Ô, Laodiceia, quanto é 2 mais 2? A Laodiceia, que já tem essa informação na mente, ela fala, ich weiß die Antwort. Eu sei a resposta. E ela pode usar o verbo saber. Porque ela já sabe aquilo ou é algo que é muito rápido de ela chegar a uma conclusão. Agora, quando envolve uma habilidade, você domina aquela habilidade, não é ich weiß, é ich kann aquela habilidade. Então, você sabe pintar, ich kann. Você sabe pular de paraquedas, sei lá que de acho. Ich kann, ich kann, ich kann. Beleza? Então, vamos continuar com o raciocínio. Primeiro sentido de können já matamos, né? Que é eu sei alguma habilidade. O segundo sentido de können é quando você, por exemplo, quando você pode estar autorizado a fazer aquilo. Então imagine só que você vai estacionar, aí você olha assim, não tem placa nenhuma dizendo que você não pode, aí você fala, ich kann hier parken. Então, qual o sentido disso? Então eu posso estacionar aqui. Ich kann hier parken. Eu posso, está autorizado a fazer isso. E quando você usa o verbo können nesse sentido de que você realmente pode estacionar ali, ele é sinônimo do verbo dürfen. Então, vamos lá, vou repetir. Um dos sentidos que o verbo können tem é de autorização. Algo pode ser feito, está autorizado, aquilo pode ser feito. Um dos sentidos do verbo können é sinônimo do verbo dürfen. Só que o verbo dürfen, ele é mais forte. Vili, como é que eu vou saber que é mais forte? Vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Uma vez, no meu primeiro ano de Alemanha, eu cheguei para a mãe da minha ex-namorada alemã, no WhatsApp, e eu queria falar com ela por telefone. Eu falei assim, posso te ligar? E na hora que eu falei posso te ligar, eu escrevi darf ich dich anrufen? Então eu usei o verbo dürfen. Darf ich dich anrufen? Aí ela falou assim, não precisa usar o darf ich comigo, pode usar o verbo können. Aí eu perguntei para ela por quê. Ela falou que quando você usa o verbo dürfen, é como se você estivesse pisando mais em ovos. É como se eu tivesse perguntado para ela assim, você me autoriza a te ligar? Darf ich? Eu estou autorizado a fazer isso? Mas como já existe uma relação ali muito boa com ela, de amizade, uma pessoa gente boa e tal, brincalhona, para ela soava muito pisando em ovos eu falar assim com ela. Então, ela me explicou depois que bastaria eu ter dito kann ich dich anrufen? No sentido de você tem tempo agora, né? Posso te ligar? Não no sentido de pedir autorização, mas mais no sentido de possibilidade, que aí é o terceiro sentido do verbo können, que tem a ver com possibilidade, aquilo é possível de ser feito. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro sentido a gente já matou, que tem a ver com saber alguma habilidade. Matamos. Segundo sentido, matamos, tem a ver com poder de autorização, mas lembra que ele é um pouco mais leve do que dürfen. Dürfen está mais pisando em ovos. Matamos. Vamos para o terceiro sentido. Terceiro sentido tem a ver com possibilidade. Aquilo é possível de acontecer. Vamos lá. Eu moro na Alemanha tem 8 anos. Eu sou baiano. Eu amo festa. Amo festa. Amo música alta. Amo gente. Amo dançar. Amo gandaia. Adoro, adoro. E é o que acontece. Aqui na Alemanha, não tem muita festa boa pra mim, pro meu gosto pessoal. Já no Brasil tem muita festa pra tudo que é lado, que me agrada, que me deixa feliz, que eu fico realizado. Mas aqui não tem tanta festa que me agrada. Na verdade, 99% não me agrada. 99% das festas não me agradam. E aí eu poderia chegar pra você e falar a seguinte frase, que no Brasil é possível, ou eu consigo, porque tem essa possibilidade, então eu consigo cair na gandaia bem. Eu consigo cair bem na gandaia. Então, eu posso chegar para você e falar o seguinte. In Brasilien kann ich gut feiern. Então, no Brasil, kann ich gut feiern significa que no Brasil eu consigo curtir bem. Por quê? Porque eu gosto da música, porque eu gosto da galera, porque eu gosto do astral, porque não tem mimimi, porque, pelo menos eu acho, e é bom pra mim.
Então eu posso falar isso. E o verbo können aqui está indicando possibilidade, que para mim aqui quase não é possível e lá é. Vou dar um outro exemplo. Imagine só que eu quero conversar contigo, trocar uma ideia contigo, te acho uma pessoa interessante, a gente vai bater um papo cabeça, tal. A gente vai escolher um local para entrar. Quando a gente entra no local, tá rolando a música, eu gosto de música, você também, só que tá muito alto. A gente não consegue conversar. Aí, como não há, ó a palavra, possibilidade, pega aí o bizu. Como não há possibilidade de conversar com você, eu posso usar o verbo können, porque o verbo können, o terceiro sentido, tem a ver com possibilidade, algo é possível de acontecer ou não. Não tem a ver com ser proibido ou não, tem a ver com possibilidade. É propício, aquilo é possível de acontecer ali. Mas se não for, eu posso falar assim, wir können hier nicht reden. Então a gente não consegue conversar aqui. Wir können hier nicht reden. A gente não consegue conversar aqui. Mas por que, Ravi? Es ist zu laut. Es ist zu laut. Tá barulhento demais. Es ist zu laut. Es ist zu laut. Tá barulhento demais. Então, o terceiro sentido do verbo können foi, né, esse lance de possibilidade. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente detalhou bastante hoje. Müssen, sollen, können e dürfen. A gente matou 4 verbos modais que muita gente causa confusão. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se encontra na quarta-feira, às 20 horas, na próxima live. Tamo junto e vamos pra cima, que é só o início da semana. Vá pra cima com foco, beleza? Todo dia um pouquinho é melhor do que um dia só, várias horas. Frequência é mais importante do que a intensidade em relação ao aprendizado de qualquer habilidade. Tocar violão, falar idioma, dançar, o que for. Todo dia um pouquinho é melhor do que um dia só, muitas horas, e ficar 3 dias sem fazer, 4 dias sem fazer. Todo dia, todo dia, todo dia. Beleza? Tamo junto!